Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou esclarecer absolutamente tudo sobre picadas de cobras. Eu fui até o Instituto Butantan, que é referência mundial sobre esse bicho, conversar com um dos maiores especialistas no assunto. E como esse é um vídeo super completo, eu deixei aqui organizado na descrição do vídeo um menu minutado com todas as quase 50 perguntas que eu fiz lá. Muitas dessas perguntas eu recebi aqui no canal de vocês e organizei essas perguntas em 3 temas: cobras peçonhentas, tratamento e prevenção de picadas. Mas apesar do menu aí, eu sugiro fortemente que você veja o vídeo inteiro porque tem muita informação importante aqui. Eu fiz essa matéria porque como esse é um canal que incentiva as pessoas a irem para a natureza, eu me sinto na obrigação de instruir caso algum imprevisto aconteça. Então eu queria pedir também para que vocês compartilhem esse vídeo, porque essas informações podem fazer aí a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, tá? É uma prestação de serviço bem importante das pessoas saberem. Bom, chega de falar, bora pro Butantan. Muito bem, pessoal, já estou aqui dentro, bastidores do Instituto Butantan, aqui com o Giuseppe. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bom? Giuseppe é um conhecido de longa data, ele é diretor aqui do Museu do Butantan. Ele está com 45 anos de casa já? 45. Não era nem para falar isso no ar, né? Que isso conta a tua idade, hein? Com certeza, e depois, né? Mas eu tô 45 porque eu entrei aqui muito novo, tá? É por isso. Quantos anos você entrou no Butantan? Eu tinha 16 anos. 16 anos, olha só. É uma vida, é um cara que sabe tudo sobre cobras e nós vamos tirar todas as nossas dúvidas com ele. Eu fiz uma lista com todas as perguntas que vocês me fizeram em todo esse tempo de canal, ou seja, na verdade eu estou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que a sua pergunta esteja aqui. Se você já perguntou sobre cobras, provavelmente estará, porque são mais de 50 perguntas. Vamos começar literalmente pelo começo e terminar nas mais importantes, ok? Primeira pergunta: qual a diferença de cobra, serpentes e víboras? É a mesma coisa, tudo Igual. é a mesma coisa. Cobra é um nome importado quando os portugueses vêm, porque o nome cobra era usado mais para definir as najas. Entendi. Serpente seriam as nossas cobras, porque elas serpeiam. Uhum. Né? E víbora é a serpente peçonhenta que ocorre na Europa e também é usado dos nossos colegas de língua espanhola. Né? Então lá eles chamam, por exemplo, uma peçonhenta de víbora. Aqui para o Brasil, a gente acaba utilizando cobra ou serpente, sendo que o termo mais correto é serpente, mas acabou sendo sinonimizado. O certo é cobra venenosa ou cobra peçonhenta? Ou os dois? No fundo, é a mesma coisa. Mas, no entanto, nós temos uma polêmica. Por exemplo, existem algumas serpentes que têm veneno, produz veneno, mas ele não é totalmente ativo no ser humano. Entendi. Seriam as venenosas. Peçonhentas seriam as que atingem os seres humanos. Peçonhentas são aquelas que têm uma dentição apropriada para poder inocular o veneno através do bote. Entendi. Né? E venenosas seriam aquelas que podem produzir veneno, podem produzir, mas não causam acidentes importantes, sem importância médica. É uma dúvida que me perguntam muito aqui: cobra morde ou cobra pica? Cobra não peçonhenta ou não venenosa morde, cobra peçonhenta, jararaca, cascavel, surucucu, pica. Por que a coral morde? Porque coral não dá bote. A diferença está mais no esquema de ação. Grupo jararaca, grupo cascavel, grupo surucucu, elas têm esse movimento, abre e volta. Isso aqui significa abrir a boca, dar o bote e voltar. Então elas picam e voltam. As outras, elas mordem, significa que tem que pegar, segurar, ter movimento de cabeça, de musculatura para injetar veneno. Entendi. Dentro das pessoas, quem faz isso? A coral. Quantos % das cobras brasileiras são peçonhentas ou venenosas? Então, hoje nós temos exatamente 380 espécies de serpentes no Brasil registradas e conhecidas. Tá? Eu estou arredondando o número, 380. Desse número total de serpentes conhecidas no território brasileiro, tanto a parte continental quanto a parte de ilhas, exatamente 15% são peçonhentas. Quantas dá, mais ou menos? Vai dar 62 espécies. Só isso? Só isso. Cobras não venenosas e não peçonhentas, elas podem transmitir alguma doença? Uma mordida de uma jiboia, por exemplo, que não tem veneno, não tem peçonha, ela pode transmitir alguma outra doença? Qualquer tipo de cobra, elas podem e têm
a boca suja. São animais que se alimentam de outros animais. São animais que rastejam. Então, a quantidade de bactérias na boca de um bicho desse é muito grande. Agora, isso não significa que todas têm, não significa que toda picada de cobra vai ter problemas, é muito relativo. Por que é relativo? Depende do momento, depende da pessoa, de ser mais ou menos suscetível a um problema de contaminação externa que não seja veneno. Entendi. Certo? Dentro dessa pergunta ainda, você foi mordido, ou é mordido no caso, né, por uma cobra não peçonhenta, não venenosa, o que você faz? Você precisa tomar algum cuidado extra? Se for um acidente relativamente simples, lavar com água, sabão, com qualquer coisa que Álcool. higienize o local, que o princípio é higienizar o local, está de bom tamanho. Agora, se for uma coisa mais complicada, que você está muito machucado, está sangrando muito, está cortado, procura um médico para fazer o quê? Prevenção de problemas secundários. Qual a média anual de picadas no Brasil hoje? Em média, nós estamos com aproximadamente 30 mil de acidentes por ano no Brasil provocados por serpentes. Caramba, é um número grande. Ele é grande e não é grande. Do ponto de vista de população, Tamanho, território e população, ele não é grande. não é grande. Do ponto de vista de qualidade do acidente, ele é importante. Entendi. Qual a cobra que mais pica seres humanos no Brasil? É o grupo jararaca. O grupo jararaca. O grupo jararaca. O grupo jararaca, ele tem aproximadamente 90% de acidentes provocados no Brasil. Estou falando nos redondos, Claro, tá? claro, não precisa falar 80 e isso, bom, Sim, claro. 90% dos acidentes. Agora, qual a serpente que tem a picada mais letal no Brasil? Cascavel. Cascavel. Cascavel causa aproximadamente entre 8 e 9% dos acidentes. Tá? 8 e 9. E quantos desses são letais? 2%. Só uma pergunta que me fazem muito. A cobra, ela ataca? Eu acho que essa pergunta as pessoas fazem no sentido de a cobra, ela te persegue para te picar? E por que uma cobra pica um ser humano? Veja, é uma relação meio estranha, tá? Uma relação de amor e ódio. A serpente não tem a intenção no seu comportamento de atacar pessoas. Ela tem no seu comportamento se defender de uma coisa que para ela é muito feia. Uma cobra nunca vai perseguir um ser humano. Não né? existe perseguição. O que existe é comportamento defensivo de uma serpente. Ainda falando nesse mesmo assunto, e eu sei que essa é uma pergunta subjetiva, mas é uma dúvida que muitas pessoas fizeram. Qual é a distância de ataque de bote de uma cobra? Falam, tem uma lenda que diz que é 1/3 do tamanho da cobra, é mais ou menos isso ou não? É mais ou menos isso. O bote de uma serpente peçonhenta, tá? Ele está, em média, dando 1/3 do seu comprimento. Nós sabemos também que a média de serpente brasileira é de 1 metro. Média. Que nós temos na Amazônia esse bicho aqui, ó, que é a maior serpente do Brasil, São a surucucu? uma surucucu, que pode chegar a 3 metros. Então, 1/3 de 3 metros é 1 metro. A média de um metro para uma serpente comum, né, que não seja dessa espécie, vai ser de 30 centímetros. Tá? Eu posso dizer que se eu tiver a 1 metro de uma serpente, via de regra eu estou seguro. Está já está seguro. Eu quero saber quanto tempo eu tenho para chegar no soro. Ou qual é a minha margem de segurança ali? Eu sei que provavelmente quanto mais rápido, melhor, claro. Mas no caso de uma jararaca e de uma cascavel, de um hemotóxico e de um neurotóxico, eu tenho alguma margem de segurança? Eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas para chegar no hospital? Tem uma margem de segurança muito boa, por sinal. A gente Não sempre... preciso sair correndo e bater o carro no caminho. Não, a gente fala até... A gente até fala que um dos primeiros socorros é manter a calma. Por quê? Manter a calma para você não quebrar a cabeça. Mas tudo bem. Claro. Pois é, porque às vezes a coisa é tão simples, se você sai desesperado, Bate o carro e bate o carro. Ou você tropeça e quebra o braço, ou qualquer outra coisa. Então, calma, não tem problema nenhum. Existe tempo. O ótimo de atendimento, o que é o ótimo de atendimento? Bom, as pessoas reagem de uma maneira muito boa entre 6 e 10 horas. Ah, ok. Se você chegar no hospital 6 horas depois da picada, claro que pode acontecer casos extremos da pessoa morrer antes, mas de 6 a 10 horas você tem
uma boa resposta. Uma boa resposta, uma chance muito grande de ficar bem. Exatamente. Isso não significa, de forma alguma... Você não deve ir imediatamente para o médico. É. Uma coisa que me perguntam muito, como proceder no caso de uma cobra picar um animal doméstico, um cachorro ou um gato? É o mesmo procedimento de um ser humano? Os sintomas, a ação do veneno é igualzinha. Uhum. Né? O que acontece é que os animais domésticos, o gado inclusive, geralmente eles são picados aqui, porque é a parte que fica em contato com o solo. Qual que é o problema de ser picado na face? Muito perto do É o cérebro, inchaço. do sistema nervoso. É o inchaço. Uhum. E esse inchaço pode levar ao edema de glote. Né? Mas o procedimento é o mesmo, só que não vai levar para um hospital humano, mas vai levar para um hospital veterinário. O que é uma picada seca? Picada seca é uma coisa que acontece em muitos casos. Nem toda picada leva envenenamento. O fato de ser picado não significa que foi envenenado. Uma jararaca ou uma Qualquer cascavel pode cobra. picar sem injetar veneno em você. Ela pode picar sem injetar o veneno, ou ela pode